Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro há mais de 10 anos. Hoje vamos falar um pouco sobre terpenos e a cerveja artesanal. Então, o que um cervejeiro normalmente busca, né, quando ele faz IPAs, NEIPAs e outros estilos que são bastante lupulados, né? Ele procura ali muito amargor, que é muito fácil a gente conseguir, né? Basta ferver o lúpulo para gerar os isoalfa-ácidos, né? Muito sabor de lúpulo, isso a gente também consegue fazer com naturalidade, por exemplo, fazendo uma lupulagem extrema de Whirlpool, né, levando toda a lupulagem para o final da fervura, e muito aroma de lúpulo, né, mas muito mesmo. E a gente tem várias técnicas aí, né, como a lupulagem de Whirlpool, que também ajuda, dry hopping, enzima beta-glucosidase, né, para fazer ali a parte dos tióis e toda a biotransformação. E agora temos esses tais terpenos que vão nos ajudar, né? Então vamos ver, falar aqui rapidinho das técnicas que a gente já conhece para a gente entrar no assunto principal dos terpenos, né? Então, lupulagem de Whirlpool. Ela é bastante eficiente, gera aromas e sabores bastante complexos, né? Dissolve bem a parte da resina dos lúpulos, né? Tem uma eficiência muito grande, uma extração muito grande, mas pode evaporar um pouco desses compostos mais sensíveis. Quanto à parte da lupulagem de aroma fazendo dry hop, né? Dry hopping já tem uma eficiência moderada, né? Não tão eficiente, a extração não é tão eficiente quando a lupulagem é quente. Eles geram aromas um pouco menos complexos do que a lupulagem a quente, né? Eu acho a lupulagem a quente mais tal, multidimensional, né? Mais complexa. Parte da lupulagem dry hopping ela é mais simples, né? Por isso que a gente geralmente faz 2, 3 lúpulos em dry hop para ter um pouco mais de complexidade, mas ela tem uma vantagem de reter alguns compostos menos sensíveis que naturalmente se oxidam e evaporam quando a gente faz a lupulagem a quente. Né? Depois a gente tem a tal da enzima beta-glucosidase, que foi muito famosa aí ano passado, né? Promove biotransformação, né? Podem gerar compostos aromáticos que não são extraídos no dry hop, né? Justamente como a biotransformação dos tióis, coisas assim. Tem uma alta eficiência no laboratório, mas médio resultado prático sensorial. Na prática, a gente não vê uma explosão de aromas como a gente gostaria de ter, né? A gente tem um ganho ali, mas parece que falta mais, né? Que não é suficiente para aquilo que a gente quer. E os aromas, né, da beta-glucosidase, esses tióis, eles podem ser monodimensionais, né? Pode buscar, por exemplo, somente aquela pegada cítrica e mais nada. Né? Então ele harmoniza bem quando você usa outras técnicas, mas usando somente uma lupulagem, uma técnica baseada em biotransformação pode não ser suficiente. Né? Por exemplo, só fazer um dry hopping e usar ali uma enzima pode não ser suficiente. Por isso que é bom você fazer várias técnicas juntas de lupulagem e assim você maximizar o efeito sensorial e também harmonizar, né? Além dos lúpulos, o que a gente pode colocar na cerveja para melhorar o efeito sensorial, né? Para ali casar com a parte de aromas e às vezes ter um pouco mais de ganho. Não estou falando aqui uma cerveja baseada nestes aromas que eu vou falar aqui agora, mas coisas que você pode fazer para melhorar ou potencializar o aroma da tua cerveja, né, numa quantidade menor. Então você pode usar diversas ervas, né, como capim-limão, manjericão, menta e hortelã. Isso vai casar bastante com lúpulos florais, né, com lúpulos também que pega para esse lado do cítrico, né, vai potencializar bastante, para os herbais também. Pode usar sementes, né, como coentro, que tem uma pegada cítrica muito intensa, né, fica muito bom para IPA. Zimbro já tem uma pegada ali mais picante, né, pimenta do reino também, pegada mais picante. Ou cumaru, que é a nossa baunilha, né, baunilha do cerrado, vai muito bem em cervejas escuras, numa ris, numa porter, casa muito bem. Pode usar também frutas, né? Frutas amarelas como maracujá, manga, né? Frutas vermelhas, pro lado da goiaba, morango, frutas doces em geral, até mesmo frutas mais escuras, né? Como uma ameixa, uma uva passa, uma coisa assim. Também você pode usar, dependendo do estilo que você quer brincar. E, né, afinal de contas, tudo que cheirar bem e for alimentício, na verdade você pode usar, né, para combinar, sendo que você acha que tem alguma coisa a ver. Então tem muitas coisas aí que a gente pode usar, né? Mas o nosso assunto hoje é terpenos e para isso a gente vai fazer uma breve introdução sobre os compostos aromáticos, né? Óleos essenciais, que são principalmente os alifáticos, aqueles baseados em óleos, né? Compostos oxidados, hidrocarbonetos e por aí vai. Então, esses três próximos slides aqui, eu estou só fazendo um resumo
da minha aula especial de lupulagem extrema, uma aula que tem 6 horas de duração, está disponível lá no meu curso, aqui no fabricarcerveja.com.br, né, custa apenas R$ 45. Então, se você quer realmente entender a fundo esses fatores que eu falei aqui antes, né, e outros tantos sobre lupulagem extrema, faz essa aula aqui. Vou só trazer aqui 3 slides bem rapidinho, só para a gente se sintonizar. Então, dos óleos presentes lá no lúpulo, né, parte deles forma amargor, parte deles vão ser os óleos essenciais tratados assim como aromáticos, né? São diversos aqui os óleos aromáticos e esses óleos aromáticos eles são classificados de acordo com a cadeia atômica deles, né, e eles produzem aromas diferentes, né? Então, dentre os compostos a gente tem aqueles hidrocarbonos, né, baseados em carbonos, temos os terpenos, né? Vários deles, entre eles o mirceno, o rumuleno, né? Cada um vai ter aí um tipo de aroma sensorial específico mais proeminente. E temos também os compostos oxigenados, né, como os álcoois terpenos. Entre eles a gente tem geraniol, estraniol, linalol, né, que são bem intensos. Aqui tem alguns lúpulos que têm essas características, né? E tem outros anéis aromáticos aí também que produzem aromas. Mas o nosso objetivo hoje é falar de um deles, que é o terpeno, né? Temos aqui os álcoois terpenos e vamos falar desses terpenos que muito se produz, né, que são muito presentes nos lúpulos, né? Os terpenos não são os óleos mais frequentes nos lúpulos, né, mas eles são bastante intensos e nós queremos eles para na maioria dos nossos estilos, né? Então vamos detalhar um pouquinho a parte de terpenos, falando sobre definição, tipo, origem e sobre uso. Se você ainda não deu seu joinha, aproveita para dar o seu joinha, se inscreve no canal, né? Nos ajuda aí de alguma forma a melhorar o nosso canal aqui no YouTube. Então vamos lá. O que são terpenos, né? Como eu já falei, são compostos aromáticos e eles estão presentes não só no lúpulo, né, mas em muitas das flores, né, qualquer flor aromática e qualquer outro vegetal que seja aromático, provavelmente ele também contém esses óleos essenciais, né, e dentre deles os terpenos, né. Então, grosso modo, são óleos essenciais e 100% alimentícios, né. A fonte dos terpenos são sempre matéria vegetal alimentícia. Então, flores como as de lúpulo e da cannabis, agora vem uma coisa interessante aqui, né? A cannabis, que é uma parente do lúpulo, né? Eles têm mais de 500 variedades classificadas desses óleos e mais de 2.000 variedades não classificadas, né? Mais uma coisa que é interessante, que os terpenos, a parte do terpeno, ele não contém canabinoide, ou seja, ele não tem aquele componente ativo da maconha. Então, portanto, ele não é proibido, ele não traz nenhum tipo de efeito alucinógeno, né? Ele é somente a parte aromática, uma das partes aromáticas presente ali na flor, ok? Então, lúpulos e cannabis são primas, né? Então, tirando o THC, são muito parecidas geneticamente. Então, tem muita fonte ali, tem muito óleo essencial, muita fonte que produz esses aromas que são interessantes para a gente colocar na cerveja. E além das propriedades aromáticas, esses óleos também têm propriedades terapêuticas. Então, tem sido feito muito florais, né? Coisas parecidas com florais, aí baseado nesses óleos, né? Com essas propriedades e tal. E a gente pode extrair os terpenos desde um processo simples, como usando uma cuscuzeira e uma panela a vapor, né, ou fazendo mesmo uma destilação, processo de destilação, você também vai conseguir extrair manualmente, se você quiser fazer na sua casa, extrair esses terpenos. Então, se você pegar ali uma planta como capim-santo e usar uma cuscuzeira lá, né, deixar uma aguinha fervendo, você vai conseguir extrair nessa água um pouco desses óleos terpenos. Se você fizer destilação, também vai conseguir extrair. Do mesmo jeito que se você colocasse lá um pau de canela, um cravo, né, da Índia, alguma coisa assim, você também conseguiria extrair esses aromas. Enfim, por que, que os aromas do terpeno, né, são ideais para as cervejas, né? Primeiro, porque eles podem ajudar a aumentar a complexidade aromática. Então, diferente de você usar aquelas essências de cerveja que a gente viu muito, né? E diferente aí desses lúpulos, óleos de lúpulos, essas coisas que a gente vê por aí, os terpenos eles têm uma complexidade sensorial melhor, né? Eles são comercializados, já a gente vai falar ali para frente, mas tanto na forma mais pura como na forma combinada. Então eles têm uma chance de dar um efeito, um punch na tua cerveja muito menos artificial do que esses óleos que a gente encontra aí naturalmente.
eles são extremamente intensos, né, e permanecem bem na cerveja. Então a chance dele se separar da cerveja é muito pequena. Então a chance de você tomar a cerveja ali e sentir muito intensamente a explosão de aromas que vem deles, né, é muito grande. E eles têm uma variedade aromática muito grande, né? Tem pegada cítrica, que é muito legal para a gente fazer IPAs e NEIPAs, pegadas como coco, que vai ficar muito bem em cervejas escuras, madeira, tanto em cervejas escuras como old ales, né? Frutas vermelhas, tem uma afinidade de uso para isso aqui também, né? Desde cervejas claras a escuras, frutas amarelas também cabe muito bem nas IPAs e NEIPAs e APAs, pinho e flores que vão bem em cervejas mais maltadas, né? Cervejas aí alemãs, por exemplo. Então a gente tem uma combinação aqui, uma possibilidade, uma oferta aromática muito grande para a gente estar podendo brincar na cerveja. Eu vou falar aqui rapidamente dos tipos de óleos, as características dos óleos que segmentam, né, a parte dos terpenos, para a gente tentar entender aqui o nome do óleo, a pegada que ele tem, né, e aonde mais a gente pode conseguir esses óleos, né. Então vamos começar aqui com o limoleno, né. O limoleno é uma pegada cítrica, né, que remete a limão, laranja, tangerina e toranja. E algumas vezes ele pode também remeter a uma pegada mais adocicada, puxando para uva, por exemplo, né? Eles têm efeitos terapêuticos, eu só vou deixar aqui nos slides, mas não vou ficar lendo essa parte terapêutica que não interessa muito, mas é legal você conhecer. Então tem efeitos terapêuticos, né? E também são presentes em cascas e folhas de plantas cítricas em geral. Então desde uma folha que você pega ali de um limoeiro, uma flor de uma laranja ou da casca de uma laranja, você consegue também extrair limoleno dele, caso você queira fazer um processo aí de destilação. Temos depois o mirceno. O mirceno já tem uma pegada mais de fruta doce, como manga e maracujá, né? Não tão cítrico, né, como a laranja, mas uma fruta mais doce. Pêssego também. Dependendo também da qualidade, pode ser uma pegada mais herbal, como capim-limão, manjericão, né? O manjericão até é um terpeno bem intenso. E ele também é presente em frutas doces em gerais e ervas aromáticas, como já falamos, né? Depois temos o pineno. O pineno é o mais comum de todos os terpenos, né? O que mais fácil a gente conseguir, o mais intenso. Ele tem duas subclassificações, a alfa e a beta, sendo que a alfa tem uma pegada mais de pinho, amadeirado e alecrim, isso que é muito legal aí numa ODA, por exemplo, né? A pegada beta já é mais comum nos lúpulos, né? Tem ali o aroma de endro, salsinha e manjericão, uma coisa mais herbal. Ele em excesso dá uma pegada mais pungente, né? Na verdade, quase todos eles em excesso têm essa pegada mais pungente. Você tem que tomar muito cuidado porque são óleos muito intensos. Também encontrado em qualquer tipo de conífera, naquele óleo das coníferas, toda árvore resinosa que solta resina, ela é um potencial fornecedor de pineno, né? Como pinheiro, por exemplo. Laranjas, alecrim, endo e salsa também contêm aí uma boa quantidade do pineno. Depois temos o linalol. O linalol tem uma pegada floral muito intensa, né? Puxando ali para lavanda e rosas, e também uma pegada madeirada, né? Ele é muito usado na parte de perfumaria, cosméticos, higiene, mas a gente também pode usar para cervejas. Acho que combina bem ali com pegada germânica, né? Cervejas germânicas, né? Muito comum também no coentro, no pau rosa, sacaca, que é um vegetal, e o manjericão também. Eu tendo rápido, pessoal, porque esse aqui não adianta eu ficar falando muito disso daqui, é melhor a gente entrar na parte que nos interessa mais, é quase que uma tabela de referência, tá bom? Depois temos o rumuleno que já tem uma pegada madeirada, bem interessante aqui para old ales, né, cervejas escuras. Quando ele fica muito intenso, ele pode gerar amargo, né? E também gera uma pegada levemente apimentada, picante e floral, ok? Mas a pegada mais intensa dele é o madeirado. Ele também é encontrado no gengibre, no ginseng e na sálvia. Por último, temos o cariofileno. O cariofileno já tem uma pegada bem picante, né? Lembrando pimenta do reino, notas secas e amadeiradas, bem interessante também. Encontrado no alecrim, orégano, cravo da Índia e zimbro, caso você queira aí usar até para fazer um mix nas suas cervejas. Vamos falar agora dos terpenos comerciais, né? Quais são as características sensoriais do que a gente consegue encontrar aí para comprar, né? Primeiro, vamos falar rapidamente quem está usando o terpeno, né? Dessa vibe aí a gente está vendo de várias cervejarias. Eu trouxe aqui 8 cervejarias que já têm cervejas comerciais usando terpenos, né? Everbril, KSB, várias delas aí. E são fantásticas. Eu tive a oportunidade de tomar pelo menos umas 3 ou 4. Algumas eu gostei muito, outras eu achei exóticas, para não dizer que eu achei ruins, tá? Mas exóticas. Coisa para você conhecer e tomar uma ou outra assim. Mas ruim não achei nenhuma.
mas são bem interessantes. Você pode acabar comprando aí pela internet várias dessas cervejarias. Enfim, como é que a gente compra, né? Concentração. Você vai encontrar para compra ele puro ou diluído. Os puros vão ser frasquinhos bem pequenininhos, né? Ali vai variar de 0,5 ml a 2 ml. E os diluídos geralmente vão partir de 2 ml até 5 ml. Você vê que é uma quantidade bem pequena. A gente usa muito pouco e ele vem até com micro conta-gotas para a gente fazer dosagem, tá? É bem pouquinho mesmo que vem, tamanha é o potencial aromático disso aí. Lembra que isso aqui não é aquela destilação de óleo essencial de lúpulo, isso aqui é aquele óleo de lúpulo refinado, aquilo lá quebrado, extraído somente o que interessa mesmo do aroma daquele óleo, né? E na hora da gente comprar, a gente também vai encontrar eles como óleos essenciais, que são puros, né? A gente vai encontrar só linalol, só rumuleno e por aí vai. Ou a gente pode encontrar blends, né? Blends que eles tiram direto da planta. A vantagem de você usar blends é que eles são mais naturais, eles têm uma pegada assim, menos artificial. Enquanto que os puros, eles podem ter uma pegada mais artificial. Então toma cuidado se você for usar eles puros, usando sempre uma quantidade menor, só para complementar, para não dar essa cara de cerveja artificial, né? Por exemplo, se a gente fez aqui um teste aqui usando o linalol e a gente colocou 4 gotas num barril de 10 e simplesmente parecia que a cerveja era um shampoo, tamanho era a intensidade de aroma dele, ficou com cheiro de shampoo, quase um perfume, né? Então estragou a cerveja, né? Exagerou demais. Então temos que tomar muito cuidado na hora de dosar, né? Agora prepare o bolso em relação ao valor, né? Cada frasquinho desse custa de 50 a 200 reais por ml, tá? Então é bem salgado mesmo. Vai doer um pouquinho no bolso aí, mas o efeito é interessante. É por isso que essas neipas acabam custando hoje às vezes 50 reais, 60 reais, por causa de ingredientes como esse daqui, né? Onde comprar, eu não vou indicar nenhum fornecedor, porque nenhum fornecedor entrou em contato comigo, né? Eu comprei em alguns lugares, fiz uma pesquisa no Google, então não me sinto à vontade em direcionar um ou outro fornecedor. Peço que você procure no Google e você escolha aí de onde você achar que vale a pena, né? Em relação à complexidade sensorial, né, esse quadrinho aqui está mais para você te dar um alerta, né, quando eu falei ali da quantidade. É, Às vezes a complexidade sensorial nem sempre é desejável em todos os estilos, né? Alguns estilos de cerveja a gente vai querer uma coisa menos complexa. E outros estilos você vai querer uma coisa mais complexa, né? E isso às vezes varia no mesmo estilo, só variando o percentual alcoólico. Você pega uma IPA, por exemplo, a 4% ali de álcool, você não quer uma coisa muito complexa, né? Você quer uma coisa mais levinha para tomar direto. Enquanto você pegar uma Double IPA ali a 8, 9% de álcool, ali você aceita uma cerveja com maior complexidade de aromas, né? E tal. E para alguns estilos também vão variar bastante, né? A complexidade aromática de uma Riz é muitíssimo maior do que de uma Pilsner, por exemplo. Então você tem que tomar cuidado na hora de elaborar suas receitas para que essa sensação, essa complexidade sensorial combine com o teu estilo de cerveja. Não é porque você tem agora essa oportunidade de ter mais um ingrediente que você vai misturar vários deles, usar vários deles juntos num determinado estilo que pode afetar negativamente, né? Pode acabar ficando ruim. Então você pode ter cervejas aqui, né? São muito ruins aquelas que são monodimensionais, né, que ficam com sabor muito artificial. Mas pode ser ruim também uma cerveja que tenha uma mistura exagerada de todos os sabores. Você mistura tudo ali e acaba que não tem gosto de nada. É como se você pegasse uma comida e você colocasse ali ketchup, mostarda, maionese, sal, pimenta do reino, pimenta não sei o que, e mistura tanta coisa que ela perde o sabor. Então você tem que usar o bom senso e achar aqui nessa curva de equilíbrio, de acordo com o seu estilo, né? Se ele está mais próximo aqui de ter menos ingredientes, um pouco mais de ingredientes, mas sem exageros e sem também fazer uma coisa muito artificial, né? Então eu dei alguns exemplos aqui, ó. Uma caipirinha feita com cachaça envelhecida em barril não vai ser uma boa combinação, porque a complexidade sensorial dessa cachaça na caipirinha vai deixar ela ruim, vai piorar a qualidade da caipirinha, né? Caipirinha é bom com uma cerveja, com uma cachaça mais neutra, né? Se você fosse fazer uma feijoada ali usando feijão branco, feijão marrom, feijão carioca, feijão preto, é,
misturar outros grãos aí, que você inclui ervilha e tal, não vai ficar uma feijoada legal. Feijoada boa é com um grão só, e o grão preto, né? Então, do mesmo jeito que bebidas e comidas são assim, a tua cerveja também, você tem que usar esse bom senso para você também não usar essa oportunidade para colocar todos os aromas possíveis na tua cerveja, porque não vai ficar bom, beleza? Então, caindo aqui para a parte comercial, né? Temos uma marca de terpenos chamado Cool Terps, né? Então, aqui tem os nomes deles, eu não vou ler tudo, tá? Vou deixar aqui só como referência, vou pegar um ou outro aqui para dar uma lida, te apresentar essa tabela aqui, você dá um pause e lê com calma, né? Então, o nome diesel, ele tem, por exemplo, uma pegada que lembra para pinho, terroso, oleoso. Os terpenos que ele tem são esses aqui, né? Que eles mais têm o mirceno, cariofileno, tem outros também. Então, não é um óleo puro, tá? É um óleo complexo. E ele combina com vários estilos, como o Riesl, o Jay, o Barley Wine e cervejas maltadas, né? O preço dele R$ 140 1 ml. Então, esses quatro primeiros aqui são compostos de múltiplos terpenos, tá? São mais arredondados, mais harmônicos e mais complexos, ok? Esses três aqui de baixo já são monoterpenos, né? Eles são uma linhagem só, então ele pode dar uma pegada mais artificial se você usar. Por outro lado, você vai ver que o preço, né, cai bastante, né, fica um quarto do preço do outro, né, é muito mais barato esses daqui. Então a gente tem limoneno, lilanol, pileno, né, pegadas aí como está aqui, laranja, limão, floral, pinho, tal, tal. Aqui estão os óleos e aqui estão sugestões de estilos, né, minha interpretação de estilos que casam bem com esse tipo de óleo. Obviamente você pode fazer a sua combinação que você quiser. Aqui tem terpenos da marca Caia Terpes, né? Aqui tem os nomes deles, são todos terpenos complexos, sugestões de estilos, as pegadas que eles têm, né? Aqui tem umas coisas interessantes, mais exóticas, essa marca aqui já é mais exótica, tem, por exemplo, pegada doce, pegada de creme, né? Pegada doce de uva, e por aí vai, e o valor deles também bem salgadinho, né? R$ 180, meio ml. Lá você vai encontrar uma infinidade de possibilidades de aromas, com pegada terrosa, mentolado, pinho, picante, banana, caramelo, morango, azedo, oleoso, um monte de coisa que você pode estar brincando se o seu bolso permitir. Talvez a parte mais importante agora aqui, né, do nosso curso é sempre os últimos slides, né? Então, aqui a gente está falando de dosagem, né? A dosagem que você vai usar vai depender tanto do grau de pureza, né? Muitos deles vêm diluídos, como eu já falei ali, né? E uma sugestão é 30 ml para 100 litros de cerveja. Isso aqui daria 1 ml, né? 1 ml que equivale a aproximadamente 15 gotas. Você pode estar usando até 10 gotas, tá? Não são 10 gramas, 10 gotas para 20 litros de cerveja. Isso aqui é um limite, tá, pessoal? Se você está começando e quer sentir a influência disso daqui, eu acho que vale muito a pena você começar de gota em gota. Você pega lá o seu primeiro barril, coloca uma gota de 10 litros, vê o efeito que dá. Se você achou que foi pouco, coloca 2 gotas e vai indo daí para cima, tá? Esse aqui seria um limite. Então, a gente tem uma possibilidade sensorial muito intensa, que vai ser desde um leve punch que ele vai dar até uma explosão de aromas. Então, numa Neipa, por exemplo, talvez você chegue numa carga de até 10 gotas, mas para você fazer uma cerveja ali, uma German Ale com uma pegada de pinho, você uma gota seja suficiente, tá? Entenda que isso aqui é um limite para você estar trabalhando. A forma de usar é diretamente no invase, tá? Porque como ele é muito aromático, ele pode se perder a qualquer momento se você colocar no seu processo. Você tem que colocar lá no finalzinho direto no invase. Então você pode pingar diretamente no barril, né? E se você não trabalha com barril, trabalha com garrafas, pode também colocar no balde de invase, sendo que eu prefiro que você dilua e coloque ele no conta-gotas, né? Por que não dá para colocar direto na garrafa, né? Porque uma gota é muito para uma garrafa. Então você tem que pegar uma gota, diluir, né, uma seringa, alguma coisa assim, com cerveja ou com álcool, e aí sim você pode estar usando essa seringa para você colocar nas suas garrafas. Está dosando ali, pega uma seringa de 60 ml, por exemplo, coloca uma gota lá dentro, coloca 60 ml de cerveja, de álcool, né, mistura bastante e passa a colocar 1 ml em cada garrafa. Aí você consegue encher as suas garrafas, beleza? Então, cuidado para misturar sempre bem, porque ele pode aderir às paredes do teu fermentador, né, principalmente se for inox, e acabar perdendo bastante da explosão sensorial que ele tem, né? Então,
uma conclusão aqui do nosso vídeo de hoje, né? Eu posso usar qualquer tipo de óleo essencial na minha cerveja? Né? Não, você pode usar os alimentícios, né? Tem uma infinidade de óleos alimentícios, use óleos alimentícios que você não vai ter problema, né? Posso usar óleo essencial para o aroma da cerveja, né? Para produzir 100% do aroma? Não, vai ficar muito artificial, independente de qual for a fonte. Tem que sempre que misturar com lúpulo. O objetivo desses óleos essenciais são dar um punch, né? Ele aumentar o efeito do lúpulo, ok? Mas eles não substituem os lúpulos. Posso usar muito óleo essencial na minha cerveja? Não, vai ficar artificial, vai ficar pungente, às vezes você nem vai conseguir tomar a tua cerveja, porque como eu falei, ela pode distorcer, pode ficar com cheiro de sabão, cheiro de shampoo, cheiro de frasco de perfume, alguma coisa assim, você não vai conseguir tomar. Quais óleos eu posso usar com mais segurança, né? Esses florais que são vendidos aí em casas de produtos terapêuticos, né? Você pode usar, né? Eles têm uma intensidade bem menor, né? Bem menor mesmo, mas você pode usar. Você pode comprar esses óleos para cerveja, como eu já falei, mas eu acho a pegada deles muito artificial, particularmente eu não gosto, já usei muitos deles, né? E você pode usar essa ideia nova aí desses óleos terpanoicos com essa infinidade de aromas que eles têm. Qual que é a vantagem de se usar esses terpenos, né? É uma explosão de aroma, né? Uma intensidade aromática absurda que você vai dar, né? E também novas sensações aromáticas. Você pode pegar aromas ali que não são comuns na cerveja e você pode colocar, né? Como eu falei, você pode deixar ali, tem aroma de cookie, né? Quero botar aroma de cookie numa ris, né? Vai combinar? Provavelmente sim. E aí, né, faço lá e coloco. Eu quero colocar esse aroma de cookie numa pastry stout. Vai ficar boa? Provavelmente vai também, né? Então, manda ver. E aí, a criatividade, né, o céu é o limite. Pessoal, espero que você tenha gostado aí, deixe mais dessa videoaula e peço que vocês também me ajudem, né, para que eu consiga manter esse canal, né? Faça ali meu curso, entre no meu canal, me ajude de alguma forma, né? Eu preciso ter alguma contrapartida de vocês. O que o YouTube paga monetizando o meu canal é muitíssimo pouco. Eu não consigo, né, manter esse canal somente pelo que o YouTube me fornece. Então, por favor, né, faça o meu curso, ele é muito bom, eu faço uma dedicação total aqui para os meus alunos, o preço é excelente, o acesso é permanente, sempre vou estar do teu lado te ajudando, tá? Então, em contrapartida, me ajuda também a manter esse canal. Um forte abraço para vocês e até a próxima.